A gente conversa agora com o doutor em Relações Internacionais, Sidney Leite. Sidney, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui para fazer uma análise num dia super importante de resultado eleitoral nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Sempre é um grande prazer conversar com você, Rafael. Sidney, quando a gente olha para as perspectivas, a notícia que recebemos aqui no Brasil logo no comecinho do dia e olhando já na madrugada o cenário que ele ia se compondo nos Estados Unidos, nós tivemos uma vitória de Donald Trump que é acachapante. Ele conseguiu levar todos os swing states. As pesquisas que apontavam aquela margem de erro, ele ganha dentro dessa margem. Se tínhamos Kamala em algum momento com a fotinha aparecendo como quem levaria o estado, a pesquisa ela apontou um caminho, mas a foto ela inverteu de lugar. Foi Donald Trump que apareceu levando por 2, 3 pontos dentro daquela margem que era esperada. Na sua análise, eu venho acompanhando o que os especialistas conseguem afirmar até esse momento, nós temos os Estados Unidos indo para um movimento que é mais conservador ou ali de fato independentemente de direita ou esquerda. O que os eleitores procuravam é a tão falada melhora econômica. O eleitor norte-americano, historicamente, isso não é um fato específico dessa eleição, ele tem como talvez o principal farol na sua tomada de decisão a questão econômica. Se um governo vai bem economicamente, a chance que esse governo seja reconduzido, ela é muito grande. E o governo Biden, apesar de ter em alguns segmentos da economia bons resultados, ele fracassou num tema central da percepção do que o americano entende como uma economia saudável, a inflação. A inflação está muito alta. Num país que se caracteriza, e é um elemento cultural, faz parte da cultura americana, o consumo, o consumismo, uma inflação alta, ela é inibidora, ela traz contas, dívidas, problemas, né, para fechar o mês, as contas. Isto pesou muito, muito mesmo na decisão, eu diria principalmente, não daqueles democratas que têm uma identidade ideológica ou mesmo republicanos, o voto dos moderados. Entre 10% e 15%, nós tínhamos moderados que estavam indecisos. Este número migrou maciçamente, sem dúvida, para Trump, acreditando que ele teria melhores condições, né, de, enfim, trazer melhoras para o cotidiano da economia norte-americana. Sidney, hoje os jornais tentam fazer, desde o início do anúncio da vitória do futuro presidente eleito, Donald Trump, qual foi o principal erro de Kamala Harris? O que aconteceu? Ali nós já discutimos se Tim Walz, o vice dela, era a melhor opção. Lembrando que a outra possibilidade era o Shapiro, o governador muito bem avaliado da Pensilvânia, que era um estado muito forte e que ela precisava desses 19 delegados, mas no final, como ela não ganhou nenhum swing state, não ia adiantar nada levar também só a Pensilvânia. Ela precisava de mais. Se Joe Biden era um fardo muito caro para ela conseguir carregar, ou se foram somente os 90 dias de campanha. Quando a gente olha esse combo, esse ato triplo que ela precisa levar, os democratas acreditavam, melhor dizendo, que seria possível. Ela foi bem no debate, ela conseguiu aparecer nas pesquisas melhor do que Joe Biden aparecia. Como que você consegue fazer essa leitura e olhar nesse instante se já é possível apontar qual foi o erro? Se, na verdade, ela fez o que poderia, mas o americano era a economia, era combater a inflação, era melhorar os números, ou se a escolha realmente demorou demais para aparecer? Joe Biden demorou muito para sair do palco. Você apontara, Rafael, alguns temas para nos ajudar a entender, não é, essa derrota. O pouco tempo de campanha, em torno de 90 dias, não é? A escolha, um tanto quanto intempestiva, depois da renúncia da candidatura de Biden, entre outros aspectos. Eu destaco, sem dúvida, o maior erro da campanha foi a escolha do vice. Diria que foi uma escolha desastrosa. O Tim Walz praticamente não acrescentou nada à campanha, porque, inclusive, ele é do mesmo espectro político da Kamala Harris. Então, ele não trouxe novos votos. Enquanto o Shapiro, o governador,
da Pensilvânia, primeiro que ele é o governador de um estado decisivo. Nenhum presidente dos Estados Unidos foi eleito sem vencer na Pensilvânia. Então, Pensilvânia é o parâmetro a partir do qual se monta uma chapa, né? E ela teve a chance de escolher esse governador. Mas aí eu tenho uma questão estrutural, né? Como historiador, eu acho que eu olho um pouquinho mais longe. A derrota do candidato, da candidata democrata, começa no início do governo Biden. O governo Biden não se preparou para ser um governo de transição. Se acreditava que o Biden fosse candidato e reeleito. E a Kamala Harris, ela ficou escondida durante quatro anos. Ela não participou. Isso trouxe uma grande insegurança para o eleitor. Ela quis se apresentar mais moderada, ela dizia que era novidade, que ela ia inovar, mas ela estava muito ligada ao governo Biden, era vice do Biden, né? É vice do Biden. Então, o maior erro foi não ter definido uma estratégia de longo prazo para a sucessão de Biden. O resultado está aí. Sidney, eu estava olhando, tem uma entrevista dela durante esses 90 dias de campanha, que ela vai em um programa americano conhecido como The View. E aí eles começam a questioná-la se teria feito alguma coisa diferente, alguma decisão que era destoante daquela adotada por Joe Biden até aquele instante. Ela titubeia, não sabe como responder muito bem, acaba respondendo, soltando uma frase que não mudaria nada. E aí depois ela faz um movimento que, ali, tentando contornar essa resposta que não desceu muito bem, que chamaria os republicanos para uma conversa mais próxima, para construir essa ponte de diálogo. Ela usa esse movimento durante, inclusive, a campanha dela, dizendo que ela vai para a Casa Branca se tivesse vencido a corrida com uma to-do list, aquelas coisas que eu preciso fazer, e eu vou chamar as pessoas para sentar à mesa e vamos negociar junto. Nem isso foi o suficiente para convencer o eleitor, né? Talvez essa estratégia tivesse aproximado esse número de pessoas indecisas e, como você explicou muito bem, todas elas. E eu queria levar isso pronto para a próxima pergunta, inclusive os eleitores mais jovens, que pendiam para o lado democrata, nesse momento estão com os republicanos. Esse aspecto do voto do jovem, Rafael, que você traz para a gente é interessantíssimo. As análises que fiz até agora sobre os resultados apontam que a questão de gênero foi uma questão muito importante. Tá? Os homens, em sua maioria, votaram no Trump, e o Trump teve um voto um tanto quanto surpreendente das mulheres acima do esperado. Então, essa questão... Lembremos que o Trump derrotara Hillary Clinton e agora Kamala Harris. Então, você tem uma questão de gênero aí muito clara. Kamala Harris já entra para a história, ela é a primeira vice-presidente mulher e negra da história, né, da República Norte-Americana. Né? O jovem, ele não se engajou nas campanhas. Eu diria menos na de Trump, se a gente compara com 2016, 2020, e a Kamala Harris também não conseguiu mobilizar suficientemente esses jovens para que fossem para as ruas, para que fossem para as redes sociais, né? Até porque, Rafael, e aí eu acho que essa explicação é importante, né? Ao longo da campanha, ela foi tendo um discurso cada vez mais conservador. Chegou num ponto que ela estava quase defendendo a mesma política de contenção da imigração do Donald Trump, né? Exatamente para tentar galvanizar o apoio desse moderado indeciso. Aí o eleitor fica muito confuso. Ele não sabe mais qual é a da Câmara, não é? Afinal, ela tem aquela história liberal, né, que a gente chamaria aqui de centro-esquerda, ou ela é uma moderada, uma guinada conservadora. E aí, esse indeciso, ele vai votar naquele candidato que ele acha mais autêntico, que manteve um discurso, concordemos ou não com ele, essa é uma outra história, que não nos cabe aqui, mas muito mais coerente, né? Um discurso que começou numa linha reta e terminou numa linha reta. Infelizmente, a Câmara, né, ela não teve, né, essa coerência do início ao fim da campanha, e o tal
apoio dos artistas, mais uma vez demonstrou, eu falo sempre isso nas eleições, né? É mais fácil artista tirar voto do que trazer voto. O eleitor, ele é sábio, ele sabe separar o entretenimento, um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora que ele gosta, da sua decisão eleitoral, né? E ela também perdeu um tempo enorme levando artistas que não agregaram em nada nas urnas. O que importa, né, é o voto nas urnas. Quero pegar esse exemplo que você nos deu para olhar para um outro aspecto, que é para o voto do eleitor latino. Se justamente esse mesmo movimento é feito e foi realizado com o Donald Trump, porque ele se envolveu em momentos que são muito polêmicos, aquele de Nova York, logo no finalzinho da campanha no Madison Square Garden, não sai da boca dele, mas de um comediante que sobe ao púlpito e ofende os porto-riquenhos, e muito falava se aquilo iria desidratá-lo e se essa vantagem iria para Kamala Harris. Eu peguei 2 estados aqui onde o índice do voto latino ele é muito específico e a gente vê um declínio dos democratas, que é o caso, por exemplo, do Arizona. Em 2020, eles tinham 61% desse eleitorado. Em 2024, cai para 55%. Trump aumenta de 37% e vai para 47%. Do Arizona, a situação em Nevada, 61% do voto latino, ele pendia para o lado democrata, cai para 47% nessa última eleição, de acordo com a tabulação feita até esse momento. Com Trump, o movimento inverso era 35%, então cai para 47%. Esse movimento de deslocar o artista do voto, também você acha que funciona para essa máxima do Trump? Por mais que muitas vezes os comentários são considerados ofensivos, o eleitor, nesse momento, consegue fazer esse deslocamento. Preciso olhar para as minhas preocupações, a minha vida diária, e depois aquilo que ele está dizendo no discurso, por mais que seja uma palavra difícil, por exemplo? Quando a gente estuda marketing, né, uma teoria muito conhecida, a teoria de Maslow, né, que é uma hierarquia daquilo que é importante para os seres humanos, né? Então, Rafael, como você falou muito bem, existe uma hierarquia. Né? E para esse latino, abro e fecho um parênteses muito rápido, né? O eleitor latino ele não é homogêneo. Ele vem de diferentes regiões. Você tem o latino, por exemplo, da Flórida, que é pró-Trump, né? Você tem um crescimento por exemplo, do voto dos latinos também no estado importante para os republicanos, que é o Texas. Você citou também o Arizona, Nevada, né? Então, este latino que já virou um cidadão americano e, portanto, vota, ele vai numa linha muito próxima da classe média americana, que é melhores empregos, salários mais altos, inflação baixa e juros também baixos. E o Trump, ele consegue passar a imagem de que ele tem mais habilidades e competências para levar a cabo políticas econômicas que vão melhorar a vida, né, desses latinos completamente aculturados, né, no modo de vida norte-americano. Isso explica a ascensão dos republicanos e de Trump e é uma luz vermelha para os democratas. Eles estão perdendo votos nas suas bases, estão perdendo voto dos trabalhadores, eles estão perdendo voto dos latinos. Houve um avanço pequeno, mas do voto negro em Trump e também nos republicanos. O Partido Democrata precisa se reinventar enquanto partido com um projeto de nação para os Estados Unidos. Sidney, quando a gente olha, tem um estado que eu fiquei observando como ele ia se comportar, porque ele mostra um movimento diferente para os mais jovens, que é o Michigan. Ali nós temos vários descendentes árabes. Quando nós tivemos a convenção onde Joe Biden aparece na cédula, ontem comentei isso aqui, eles tiveram um número altíssimo, chegando quase 100 mil cédulas, apontando uma outra opção, era um voto de protesto contra a política realizada em relação a Israel e o combate ao crime do Hamas. Só que quando nós olhamos, já se esperava que isso afetaria a Kamala Harris. Ela vai para lá, tenta conversar com esse eleitorado, mas o resultado a gente já sabe qual é. Só que com essa escolha de Donald Trump, e ali ele levando o Estado ao mesmo tempo, eu queria ouvir de você se essa mudança política
desse jovem que é descendente de árabe e que discorda, ela vai ser atendida, porque já acompanhamos tudo que disse Benjamin Netanyahu, que inclusive já ligou, então, para o presidente eleito, parabenizando, e acredita que a relação entre eles vai ser muito melhor. Esse mesmo primeiro-ministro que ignorava, nesses últimos meses, todas as orientações que eram passadas pela Casa Branca. É possível que esse apoio ele continue exatamente como está, ou, na verdade, Israel ainda receba um pouco mais de reforço do presidente agora eleito? Você traz, Rafael, também uma questão bem importante. Eu queria destacar isso para os nossos assinantes, né? Aliás, para os nossos espectadores. O cenário atual de 2024, do ponto de vista do ambiente internacional, ele é muito mais difícil do que em 2016, quando Trump foi presidente pela primeira vez. Ele vai ter desafios muito maiores. Você destacou muito bem a questão do Oriente Médio, o impacto, né, que tem. Nós temos muitos cidadãos norte-americanos de origem árabe, como também temos uma população judaica também bastante significativa, mas também nós temos os conflitos, né, na Europa, Rússia, Ucrânia, possivelmente conflitos na Ásia. Então, o Trump vai ter que, nesse aspecto, mostrar a que veio, não é? Eu diria para você, objetivamente, em Michigan, que o maior peso, né, Michigan está dentro daquilo que a gente chama do cinturão da ferrugem, né, para o nosso espectador relacionar, foi ali que nasceu a indústria automobilística norte-americana, grandes fábricas, não é? Grandes montadoras, só que essas fábricas e essas montadoras, em busca de menos custos, elas saíram dali. Então, ali o desemprego é mais alto, a qualidade de vida baixou bastante. Aqueles que estão empregados recebem um salário muito menor do que recebiam anteriormente e o padrão educacional ele é muito mais baixo do que em outras regiões dos Estados Unidos. Então, foi uma região que se empobreceu. E, historicamente, votava maciçamente no Partido Democrata. Mas o Partido Democrata, uma vez no poder com Obama, mesmo com Biden, não alterou substancialmente essa realidade. Então, o voto no Trump é aquele voto de acreditar que o Trump é mais firme e que a economia vai melhorar com ele. E aí a agenda, digamos, étnica, identitária, ela fica em segundo plano diante da primazia da busca de mudança, né, na situação econômica. Eu queria muito agradecer o seu tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, fazer essas análises que são super importantes. Já temos um resultado definido, mas é preciso entender qual é o panorama a partir do ano que vem, mas que essa equipe de transição ela já começa a ser montada e quais são os aspectos que nós vamos acompanhar a partir de então. Muito obrigado por falar conosco. Um forte abraço, Rafael. Até mais.